corpus meum, quod pro vobis tradetur. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast na Apologética Luterana. Meu nome é Victor Hugo e será o final de mais uma conversa muito top, muito legal. Hoje, como vocês podem ver no título, se você está nos ouvindo no Spotify, no YouTube, seja muito bem-vindo. Desde o início também, já afirmo para vocês aqui, curtem aí se você está nos ouvindo pelo YouTube. Deixe um comentário, um pequeno comentário, seja qual for, uma dúvida, um elogio até mesmo. Deixe um comentário aí no YouTube. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, compartilhe com o pessoal, poste nos seus stories que nós vamos repostar nos nossos, enfim. Compartilhe aí os nossos podcasts, pois isso nos ajuda bastante. Como vocês sabem, o nosso objetivo aqui é sempre trazer um bom conteúdo para vocês sobre a doutrina cristã, sobre a doutrina do Evangelho. E hoje nós temos mais um tema muito legal que talvez seja pouco conhecido por você que está nos ouvindo. Talvez você nunca ouviu falar desse tema, desse título, desse estudo teológico que é Jesus histórico. Né? Poucas pessoas já ouviram falar sobre isso. E hoje nós falaremos sobre isso com ele que é seminarista luterano, Felipe Barbosa. Ele já veio uma vez aqui no nosso podcast sobre introdução à sacramentologia luterana. Então, se você quer saber o que são sacramentos, para que eles servem, quantos sacramentos os luteranos aceitam, vai lá naquele podcast, porque todas essas perguntas e mais são respondidas lá. Tá? Então, o Felipe participou desse podcast, não é a segunda vez que ele vem aqui, e dessa vez é de um assunto que ele domina. O Felipe ele fez TCC em cima do Jesus histórico, então é algo que ele domina aí, nós falaremos sobre isso. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, de participar desse podcast. Eu agradeço demais, você sabe aí, é meu amigo. Felipe fez estágio aqui na minha igreja, na minha congregação em Cuiabá, então é uma satisfação muito grande estar falando novamente com você. Felipe, para aqueles que não te conhecem, dê uma saudação aí, uma introdução para o pessoal. Muito obrigado pelos elogios, também por me saudar dessa forma, mas a paz de Cristo a todos que ouvem esse podcast, a Apologética Luterana. É sempre uma honra estar aqui, presente nesse podcast. E eu sou Felipe Barbosa Gonçalves, eu sou um sextoanista, estou no sexto ano, no último ano do Seminário Concórdia, do curso de Teologia, me formando para ser pastor. Outro aspecto também, pesquisei sobre o Jesus histórico. Minha área de estudo sempre é hermenêutica bíblica, então acabo tropeçando em Jesus histórico, nova perspectiva sobre Paulo, dentre outros assuntos. Inclusive, meu artigo do sexto ano é sobre a nova perspectiva sobre Paulo. Só que o assunto aqui em tópico é o Jesus histórico, qual eu tentei e vou tentar trazer para vocês de uma maneira resumida e mais diretiva do que o que eu escrevi no meu texto, que é muito mais complexo, mais completo e também até com nuances um pouco mais específicas da teologia deles, que eu não vou tratar aqui, até porque é muita nuance pequena. E eu vou trazer, como eu vou trazer esse aparato histórico, vocês vão ver que é um terço de tudo aquilo que eles pesquisaram. Eu vou tentar resumir e trazer da melhor forma aqui. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Felipe. Nós que agradecemos a sua contribuição. E, de fato, esse é o nosso objetivo hoje, né? Mas, para nos contextualizarmos nesse tema, primeiramente, nós precisamos conceituar. Então, Felipe, o que seria esse estudo do Jesus histórico? Né? Eu vejo que esse é um assunto que é muito mais tratado entre os acadêmicos da teologia liberal, né? E é pouco tratado entre os conservadores, porque, sei lá, vamos fazer uma enquete, por exemplo. Quem já ouviu falar sobre o Jesus histórico, né? Talvez pessoas que têm uma opinião um pouco mais conservadora, não no sentido político, tá? No sentido teológico da coisa. Talvez nunca tenham ouvido falar sobre isso. Então, onde se inicia o estudo do Jesus histórico? Por que se inicia
esse estudo e o que é o estudo do Jesus histórico? Bom, é um tema muito complexo, muito longo, ele começa muito cedo, mas trazendo esse aspecto, né, ele é um tema muito acadêmico. Poucas vezes tu vai ver alguém falando sobre Jesus histórico de maneira clara num púlpito, por exemplo, num estudo bíblico. Mas se vê traços de uma pessoa que acredita nessa teoria, não só uma teoria, mas uma teologia por trás, vê traços nos sermões. Pessoas que falam sobre Jesus histórico, esquecem do divino. Isso eu vou falar um pouco mais pra frente, dando um pouquinho de spoiler, mas eu vou tratar mais pra frente nas perguntas, né? Quando eu vou tratar mais, quando já a gente identificar o que é o Jesus histórico. Mas em si, começando sobre Jesus histórico, ele é um tema muito complexo. Ele tem várias linhas e que são distribuídas em 3 grandes buscas. Mas existem, que são chamadas também de quests, né? Como é um tema muito americanizado, o debate acontece muito forte nos Estados Unidos, eles têm o nome de quests. Primeira, segunda, terceira quest. Eu vou chamar de busca porque é o termo que eu achei uma tradução melhor. Então são 3 grandes buscas, só que dessas 3 grandes buscas tem uma semente da busca, a pré-busca, a busca um período sem busca, e aí a quarta que ainda não existe. Mas vamos lá. O início da busca, que seria a semente da semente da semente, que eles se arrogam, né? Eles simplesmente dizem, não, é aqui que começou. É lá com os grandes hereges da história da igreja. Ário, Nestório, Apolinário, principalmente Ário e Nestório, que eles dizem que eles tinham o ímpeto de questionar a natureza de Jesus. Que como não existia ninguém que questionava a natureza humana de Jesus, dizer, existe Jesus, mas será que ele é realmente Deus? Ário e Nestório foram os primeiros que questionaram esse aspecto, trazendo principalmente a notoriedade para Ário, com aquela questão de que Jesus não é Deus. Eles dizem que esses foram os primeiros, digamos, os fundadores da ideia, não da pesquisa. Só que a coisa começa a se formar mesmo, a ideia começa a tomar forma no período da Reforma e pós-Reforma, onde nomes mais conhecidos aparecem na lista, né? A gente conhece, talvez o Socino não seja muito comum, Laélio Socino. Quem já leu o livro de Concórdia tem uma nota de rodapé no artigo 11 dos antitrinitários, do artigo 12, desculpa, dos antitrinitários, que aparece o nome do Laélio Socino, de um antitrinitário. E o Miguel Serveto, que já é muito mais conhecido. São teólogos antitrinitários que não acreditam que Jesus é Deus. E outros também, com nomes menos conhecidos, como João Tolano, Peter Ané, Thomas Houston, criam um método um pouco mais crítico para ler a Sagrada Escritura, mais científico. Esse método fazia algo simples. Eles liam o texto negando todos os milagres de Jesus. Simples assim. O que for milagre, o que é sobrenatural, não existe. Estes teólogos confirmavam que Jesus era um profeta e que ele fundou uma nova religião. Só que não era o suficiente. Tinham que falar algo mais. Eles tinham que descobrir algo mais. Que aí nasce a pesquisa sobre Jesus histórico. Daí nasce a pesquisa sobre Jesus histórico, que é a primeira busca que a gente chama. Na primeira busca começa ali no meados do século XVIII, XVII, XVIII e termina lá no fim do século XIX. Então, um baita de um tempo nessa mesma pesquisa. Onde nós temos muitos nomes que começam a trabalhar em uma real busca pelo Jesus histórico. Achar quem é esse cara escrito na Sagrada Escritura. Eu não vou citar tanto... Pode falar. Trabalhar o seu raciocínio, mas... Então, inicialmente, Jesus histórico ele inicia no meio liberal. Quando eu digo liberal, é no sentido de racionalização da fé, negando, então, toda a manifestação espiritual. Então, ou seja, os milagres que Cristo fez, os exorcismos, etc. Então, o Jesus histórico, essa primeira busca que você se refere, nasce nesse meio, então. Isso, eles nascem exatamente no negar a divindade. Eles não achavam que era possível o Jesus homem ser Deus. Então, vamos negar tudo que Jesus fez e vamos só focar na humanidade dele.
que é o que as pessoas queriam. E nós vemos aqui que uma das características mais fortes dessa primeira busca, né, eu não vou citar muitos nomes aqui desses pesquisadores, mas tem bastante nome dos pesquisadores da primeira busca. Muita gente, como são bastante tempo, 3 séculos. A primeira busca, ela cria algumas coisas que já são conhecidas aos nossos ouvidos. E aí, algumas coisas talvez façam muitos teólogos se questionarem sobre alguns aspectos, principalmente quando eu chegar na minha conclusão, que é a hipótese marcana, falando que Marcos é o primeiro evangelho, porque ele é o mais curto, porque ele não tem principalmente porque ele não tem o nascimento, não tem a ressurreição. Então, principalmente no final longo, né? Tirando o final longo, eles tiram o final longo. Então, ele não tem o nascimento, não tem a ressurreição. Ali mostra para eles que sim, aqui é o evangelho mais fiel. Quando eu chegar na terceira busca, eu trato melhor do evangelho de Marcos. E eles criam o início da teoria do Cristo da fé, e a explicação dos milagres. O Cristo da fé eu vou explicar também um pouco mais para frente, mas saibam, já guardem esse nome, porque é bem importante. E a explicação dos milagres. Eles buscam sempre explicar os milagres. Se o milagre não tem uma explicação lógica e científica, ele é expulso da Bíblia, não faz parte. Mas se ele pode ser, por exemplo, vamos usar um exemplo muito clássico, que eles usam também. Menino que tinha paralisia nas mãos. Não, o homem que tinha paralisia nas mãos. Jesus foi lá e passou uns cremes lá, e aí ele conseguiu curar o homem com as mãos travadas, e quer dizer que ali é um milagre. As pessoas viam uma medicina alternativa como um milagre. Isso é uma característica muito forte também da terceira busca. Mas a terceira busca exagera mais ainda. Quando a gente chegar na terceira busca também eu falo mais sobre isso. No final do século XIX, eles param a busca. Eles simplesmente acabam a primeira busca. E aí eles começam um início do que eles chamam de período sem busca. Eles param de pesquisar. Um período que eles não param eles simplesmente não pesquisam nada. E ficam publicando livros sobre o mesmo tema. Então, o que já foi publicado antes, eles só publicam de novo de uma forma mais explicada, mais palpável. Então tem textos, tem artigos, tem livros, mas não tinha nada de novidade para a nova busca. Que é o que acontece muito na teologia liberal, que quando há uma novidade, eles buscam uma novidade, e quando há essa novidade, eles adicionam a sua teologia. E isso acontece muito no Jesus histórico. Então, entramos talvez na busca mais conhecida e mais palatável para nós, que é a segunda busca. A segunda busca, nesse nome ninguém conhece, mas é dela que nasceu várias coisas que a gente tem hoje em dia. Ela é a mais citada dentro da história da igreja. Tem um autor chamado Ghibellini, que conta a história da teologia contemporânea, e ele fala que a inauguração da segunda busca começa com Ernest Käsemann, em sua palestra na Universidade da Alemanha, sobre a nova busca do Jesus histórico. Ele começa então essa nova busca. A segunda busca já é caracterizada por nomes bem conhecidos da gente. Albert Schweitzer, Bultmann, tem outros também que não são muito conhecidos, como tem o Moltmann também. O Moltmann é presente na segunda busca, mas tem nomes que não são muito conhecidos, como até o Leonardo Boff. O Leonardo Boff é bem conhecido, mas Otto Borchardt, que são teólogos mais modernos, por mais que eles são modernos, contemporâneos, principalmente o Boff, que até hoje faz teologia, ele é adepto da segunda busca e não da terceira busca. A segunda busca ela é caracterizada pelo descobrimento dos textos de Nag Hammadi, que são uns textos que tem um monte de texto bíblico e um monte de texto pseudepígrafo, que dentro desses textos. E pseudepígrafo é muito importante na terceira busca. Também tem a separação do Jesus histórico e do Cristo da fé. Eles tinham criado essa ideia do Cristo da fé, e aí na segunda busca eles separam eles. Então, Jesus histórico é uma pessoa, é o cara que viveu em Jerusalém, é o carpinteiro, filho do carpinteiro, que morreu na cruz. O Cristo da fé é aquele que nasceu da Virgem, que andou sobre nós, foi tentado no deserto com muitas pessoas. É o Cristo que o Bultmann chama de querigmático, sendo uma linguagem mais popular, o Jesus proclamado. É o que a gente proclama em nossas igrejas. Para o Bultmann existe uma separação muito forte nisso.
Eles meio que andam juntos, o Jesus histórico e o Cristo da fé. Mas existe essa diferença, um proclamado do que pro normal, né? Pro Jesus que nós conhecemos, que é o filho do carpinteiro, filho de José e tal. E depois eu vou explicar a separação deles, que é muito importante para a terceira busca, né? E houve um grande desenvolvimento teológico, eles melhoraram a teologia, porque antes não existia teologia, é mais crítica do que teologia, agora tem teologia embarcada. Porque a primeira busca só questionava a natureza de Jesus, mas a segunda já buscava entender a Jesus, a sua história, os seus milagres e tudo mais. E a aceitação de documentos de fontes não confiáveis, vamos botar entre aspas, porque fica muito próximo os textos pseudepígrafos, principalmente o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Pedro. São muito fortes a participação deles no Jesus histórico, porque eles são textos muito importantes. Mas eu não vou dar spoiler do mais pra frente, vou continuar na história. E com isso a gente fecha o ciclo no final do século XX e no início do XXI com a terceira busca do Jesus histórico, que é talvez a busca mais importante na história, que ele traz todo esse desenvolvimento teológico da primeira, da segunda busca, dos teólogos anteriores, e joga o que eles estavam indo em direção à teologia liberal, nas primeira e segunda busca, já era liberal, mas estavam indo mais para o extremismo, agora eles se atiram diretamente para o extremismo e aceitam, com toda a força, o extremismo liberal da teologia do Jesus histórico. A terceira busca, nós somos apresentados ao Jesus Seminar. É um seminário que, resumindo, ele juntou vários pesquisadores de diversas áreas e de diversas confessionalidades, incluindo judeus e ateus, para buscar o verdadeiro Jesus da Bíblia. Esse foi um dos pontos mais importantes da minha pesquisa, porque é ali que eu entendi o que eles queriam. Eles não queriam mais aquele Jesus que a gente prega como cristãos, que a gente crê, que a gente faz missão, que a gente é salvo. Querem um outro Jesus. E para alcançar esse Jesus, a gente alcança até pelo meio dos judeus e dos ateus, que nem acreditam em Deus. Muito interessante. Com isso, nesse Jesus Seminário teve três livros muito importantes para a teologia do Jesus histórico, que é o Five Gospels, os 5 Evangelhos, que é literalmente eles pegam os 4 Evangelhos e o Evangelho de Tomé, eu acho, eu não lembro do texto, mas eles vão marcando o que é e o que não é palavra de Jesus. Então, preto não é palavra de Jesus. Vermelho não é. Verde é possível que seja. Amarelo é inserção de alguém. Então, vê coisas bem esquisitas, tipo, Jesus, todos os aliás e porém são de Jesus. Mas, quando ele diz, amai o próximo como a ti mesmo, aí não é Jesus que criou. Foi uma inserção ou uma modificação. É muito, muito estranho e engraçado. Tem um exemplo. Eles usam isso para se referir também aos credos, né? Quando os credos afirmam que Jesus é filho de Deus, isso é uma inserção da tradição cristã, né? Mas que não necessariamente Cristo é Deus. Então, ou seja, é uma completa separação, nós poderíamos dizer, do Cristo da fé, né? Esse Cristo que nós conhecemos na Bíblia, que fez milagres, que nasceu da Virgem Maria, que nasceu em Belém, que morreu e ressuscitou, nós poderíamos afirmar que esse é o Cristo da fé, né? Isso. Agora, o Jesus histórico já é um Cristo completamente diferente. Porque é um Cristo em que se nega o que nós acreditamos nos credos, se nega o que nós acreditamos das palavras dos pais da igreja, até mesmo dos apóstolos. Então, o Jesus histórico seria literalmente um outro Cristo, né? Nós não poderíamos associar o Cristo da fé, que é esse Cristo que está exposto na Bíblia, nos credos, com o Cristo histórico, né? Eles são duas realidades diferentes.
Mais pra frente eu vou falar mais sobre Moltmann. E Moltmann tem umas citações muito importantes sobre o Cristo da fé, mas o Jesus histórico, sendo bem resumido, é só um homem. Não tem nada de especial. Pessoa qualquer que falava palavras bonitas. Isso é muito exposto nesses 3 livros. Também tem esse livro do que realmente Jesus fez, que é exatamente isso que eu falei. O que realmente Jesus fez. Aí eles categorizam os textos, os milagres, as coisas. Isso aqui Jesus fez, isso aqui Jesus não fez, isso aqui Jesus fez. Isso aqui foi outra pessoa que fez, mas falou que Jesus fez. E tem o livro Profile of Jesus, mas eu não sei o que é esse livro, eu realmente não entendi a descrição do livro. Eu li umas 3, 4 vezes, eu não consegui entender. Então não vou me ater. Também temos a inserção na pesquisa de uma coisa bem conhecida para alguns liberais que gostam do método histórico crítico, que é a fonte Q, o Evangelho Quelle, que a fonte Q ela é bem simples. Nessa teoria da fonte Q, existia na época de Jesus alguém que escreveu tudo o que Jesus fez. Tudo. Todos os passos até o final, até a cruz, que é o delimitador do Jesus histórico, né? Acabou. Jesus acabou na cruz. O Evangelho... Só voltando aqui. Então, no Jesus histórico, ressurreição, nem a pau, né? Não existe. Não. Nem se passa na cabeça. Tem umas citações até polêmicas, bem polêmicas, mas eu vou entrar mais pra frente nisso. A fonte Q, ela literalmente descreve Jesus até a cruz. E aí, essa fonte Q foi passando de comunidade em comunidade. Aí vem alguns nomes muito conhecidos, tipo comunidade marquiana, comunidade mateana, comunidade luquiana, comunidade joanina, que eles chamam de... Essa é a teoria das fontes do Evangelho. Que é a mesma coisa que tem lá em as teorias javistas e tudo mais lá do Pentateuco. Mas essa é a teoria das fontes do Evangelho. Que eles dizem que na verdade não existia Mateus, não existia Marcos, não existia Lucas, não existia João. Eram várias pessoas que se juntavam, formavam uma comunidade, e essa pessoa usava o nome de alguém conhecido, que era Mateus, Marcos, Lucas e João, que se chamava comunidade marquiana, matiana, luquiana e joanina. E essas pessoas inseriam o que eles queriam no texto. Então, seria lá, sei lá, eu quero inserir o que Jesus nasceu da Virgem. Beleza. E aí foi lá a comunidade matiana e inseriu. Aí a comunidade luquiana também gostou da ideia, foi lá e copiou, mas eles expandiram mais. Não, tem que ter os cânticos ali, né? As orações. A joanina não. Por que eles negam a homogeneidade dos evangelhos? Nos evangelhos sinóticos nós temos muitos relatos semelhantes. O que Lucas escreveu, Marcos e Mateus também escrevem. Isso acontece muito nos evangelhos. Por que eles negariam isso? Eles negam essa unidade da escritura. Na verdade, eles não negam uma unidade, porque o evangelho que é a base. Então, por exemplo, a situação que tem em Mateus e Lucas. Mateus e Lucas tem um texto específico muito parecido. O texto da Santa Ceia, por exemplo. Vamos usar o texto da Santa Ceia, que o texto da Santa Ceia tem nos 3 evangelhos. E não tem João. Então, quer dizer que o texto do evangelho o texto da Santa Ceia está presente na fonte Q. E era importante para matianos, luquianos e marquianos. E aí eles precisavam tirar. Aí eles pegavam. Existe uma unidade, só que essa unidade não é inspirada por Deus. É simplesmente... o pessoal diz, não, isso aqui foi um grupinho que decidiu para se autoconsolar. Então a comunidade precisava de consolação em tais pontos. Então, um cara lá que copiou o evangelho para a comunidade, entre aspas, matiana, ele copiou as partes necessárias para a comunidade. É bem racional, bem pé no chão. Eles têm que ser diabólico. É diabólico. É bem racional, sim. É lógico. Sei lá. Minha comunidade precisava de um Jesus que nascesse de uma virgem. Então vamos escrever aqui que Jesus nasceu de uma virgem. Ele precisava da parábola da ovelha perdida. Então vou escrever a parábola da ovelha perdida. Sabe? Então... Jesus vira um espantalho que é utilizado
como uma figura de autoridade, segundo eles. Aí, Sim. qualquer coisa que a gente precisa, qualquer problema que a gente tem, mete Jesus no meio aí, fala que ele disse isso e tá beleza. É tipo isso, né? A teoria das fontes, ela cria, isso é muito, eu não sei se eu acho, eu botei dos textos extrabíblicos aqui, mas a teoria das fontes, ela fala o seguinte: existem dois evangelhos mais próximos da fonte Q, Marcos e Pedro. Só. Pedro é um pseudoepígrafo. Porque Pedro é o mais próximo dos textos bíblicos, mais próximo da época de Jesus, e Marcos é o menor. Então eles fazem essa junção dos dois. Esses dois são o evangelho Q. Então se tu vai ter um site na internet que diz assim, este é o evangelho Q. Aí bota todo o texto do evangelho Q. O evangelho Q não existe. A gente fala, eles falam o tempo todo, fonte Q, evangelho Q, fonte Q. A fonte Q não existe. Ela é um construto. Que a gente chama de construto hipotético. Por que é um construto hipotético? Porque ela não existe, eles acham que ela existe, e a partir do que a gente tem, eles criaram um texto próprio. Então, tem citações de Marcos, tem citações de Evangelho de Pedro, tem citações de Mateus, mas é um construto. É um texto que, na verdade, tu não pode levar nem em consideração quando tu fala de discussão. Só que para eles é muito importante. Minha nossa, como lá na fonte Q, vamos para a fonte Q, voltemos para a fonte Q, falam muito isso. E não existe fonte Q, nunca existiu fonte Q. E para nós, teólogos confessionais, conservadores teologicamente, a fonte Q nem é questionável. A gente nem pode entrar nessa discussão, porque ela não existe. Se ela existisse, vamos botar um se aqui, se ela tivesse existido na época de a infalibilidade bíblica estaria em xeque, porque a fonte Q é contra a texto bíblico. É bem interessante esse aspecto. E eu botei um aspecto até no meu trabalho, que a fonte Q, a crença do Jesus histórico, nega totalmente a infalibilidade da Sagrada Escritura na história de Jesus. Eles dizem, não, aqui está errado, aqui existe uma exceção, aqui não pode ser colocado, porque aqui não tem comprovação científica. E a fonte Q é a prova disso. Provas disso. E isso já engata na separação total do Jesus histórico e do Cristo da fé que eles trouxeram. Tu não pode, ou tu é do time Jesus histórico, ou tu é do time Cristo da fé. Tu não pode estar ali. Tu pode crer num e crer no outro ao mesmo tempo. Os dois não podem estar juntos. Eles têm que estar totalmente separados. Na tua igreja, ou tu prega o Jesus histórico, ou tu prega o Cristo da fé. Não pode pregar nenhum. É muito, muito forte essa pregação deles, e eles colocam bem enfaticamente nos textos. E, em resumo, o estudo do Jesus histórico, sobre o Jesus histórico, é uma grande pesquisa que busca trazer, entre aspas, bastante aspas, Jesus para a nossa realidade, tirando ele da compreensão que a igreja tem de um Jesus Salvador, que morre para o perdão de nossos pecados, que nasceu de uma virgem, para torná-lo um carpinteiro filósofo que morreu pelos seus ideais, bondade, caridade e justiça. Em si, Moltmann fala isso no texto dele sobre teologia da esperança. Jesus histórico, o Cristo da fé, desculpa. O Cristo da fé, ele só é importante à medida que ele faz diferença na tua vida. Então, por exemplo, eu sou um homem que tem um problema de depressão. E aí, eu creio que Cristo se compadece do depressivo, que é uma realidade. Não vamos mentir aqui. Mas eu só creio nisso. Creio em Jesus, para mim, se compadece dos depressivos. Eu saio da depressão, eu não preciso mais crer em Jesus, porque eu não preciso mais da função dele. A função do Cristo da fé acabou ali. Então, o Cristo da fé fica limitado ao meu problema. Então, várias coisas que aparecem por aí, por exemplo, o Jesus transexual, o transgênero, o Jesus negro, o Jesus, vírgula, isso, Jesus, vírgula, aquilo. Sempre um Jesus com nome. Então, essa onda progressista que nós estamos vendo nos últimos tempos, né,
todo Natal, toda Páscoa tem isso, né? Que Jesus era trans, enfim, inventam várias coisas para imputar a Jesus Cristo. Tudo isso é fruto do Jesus histórico. Porque o Jesus histórico é isso, né? Jesus é o que eu quero que Jesus seja. Então, se isso aqui vai reconfortar o meu ego, então eu quero que Jesus seja isso. Ou seja, nega completamente a ideia de que o ser humano é pecador, né? Porque aí Jesus é somente aquele que vai reconfortar o meu pecado. Jesus é somente aquele que vai reconfortar o meu ego. Mas Jesus, ele não vem para combater a minha carne. Jesus, ele não veio para combater o meu pecado. Jesus não veio para me salvar. Ele veio para me reconfortar. Então, nesse sentido, todas essas classificações, digamos assim, que colocam em cima de tudo, Jesus foi isso, foi aquilo, enfim, tudo nunca está na tradição da igreja. Isso nunca é expresso nos credos, na Bíblia, nos concílios e nos pais da igreja. Mas é algo, então, fruto desse Jesus histórico. Isso. Na verdade, mais do Cristo da fé do que do Jesus histórico. O Jesus histórico tem uma coisa um pouco mais estranha para nós. Na verdade, mais audível, a gente escuta mais, mas é mais estranho. O Jesus histórico, ele é um carpinteiro pobre, que foi oprimido pela sociedade dos romanos, que foi da escola de Shammai, então ele praticava boas obras, ele era bom, ele era gentil, que foi tentar libertar o povo de Israel dos seus opressores. Opressão, é muito forte a palavra opressão nesses caras teóricos. Então ele foi libertar o povo dos opressores e morreu por causa disso. Vocês veem os textos onde Jesus diz que ele ressuscitaria no terceiro dia, e ele diz isso para os discípulos, e os discípulos não entendem o que Jesus estava querendo dizer. Como que eles explicam? Isso é tudo inserção, ou ele é texto que Jesus falou uma coisa e eles entenderam outra, e escreveram de outra forma. Então, tipo, todos esses textos, tudo que é texto que remete a milagre, todos os textos remetentes a milagres, todos são falseados para eles. Todos são falsos. Nenhum deve ser lido de forma literal. Quando não tem coisas muito esquisitas, tipo, Jesus cura os 10. Porque, tipo assim, falar é muito fácil, né? Dizer que inserção é fácil. Mas quais são as provas que eles têm que todos esses textos são inserções da tradição cristã? É bem complexo. Eles pisam muito esquisito no texto, porque eles vão com... eles fazem uma coisa que a gente chama na teologia de exegese. Tem a exegese, que é a interpretação do texto, e a exegese, onde tu confia uma interpretação externa no texto. Então, por exemplo, vou usar o exemplo que eu iria usar agora. Eu ia falar sobre os 10 leprosos. Os 10 leprosos é muito interessante porque é um texto que eles usam muito como exemplo, principalmente o Crossan, ele que é um dos maiores teólogos do Jesus Seminar, é um dos nomes mais conhecidos. Se for pesquisar na internet, você vai encontrar o nome do... Crossan, quem é o Crossan? Crossan tá em tudo que é canto. Ele é um dos caras mais conhecidos e tem um dos maiores livros sobre Jesus histórico, e tem um livro que é o resumo desse livro grandão, que é um dos livros do meu TCC. É uma fortuna, uma pequena fortuna. Um livro é mais barato, mas o outro é uma fortuna, que é o maior, onde ele faz o aparato de toda a história de Jesus. Ele faz um aparato crítico, explicando tudo, cabo a rabo, nascimento à ressurreição. É um livro bem difícil de se encontrar e bem caro, mas é bem interessante. O que eles fazem? Então, os 10 leprosos. Os 10 leprosos, então a história dos 10 leprosos é bem conhecida. Eles chegam 10 leprosos, pedem para Jesus para curar eles. Jesus vai lá, cura eles. Eles vão. Jesus, na verdade, fala para eles irem consultar com o sacerdote. No meio do caminho, eles são curados, eles vêm curados. 9 vão para suas casas e um volta.
Simples. Não tem nada mais além disso na Bíblia. Só que milagre não é real para eles. Para eles não faz sentido isso. Não pode ser real. Então eles têm que achar um aparato científico para explicar isso aí. Então tem duas formas de tu afirmar esse milagre. Uma, é tudo falso. Não tem que fazer. É fake, não tem importância, não dá pra gente usar. Ou a explicação do Crossan, a hipótese do Crossan, que é muito escrita, que os leprosos eram oprimidos pela sociedade. Eles eram lançados fora da comunidade, eles eram chamados de imundos, eles tinham que ficar gritando, imundo, imundo. Então Jesus não curou os leprosos, ele curou as pessoas do seu preconceito. É tão absurdo. É uma inserção política no texto bíblico. É muito forte. A inserção política é muito forte no Jesus histórico, porque eles acham que Jesus era literalmente um pregador político. Ele era um pregador político. Ele era um filósofo, um carpinteiro, ele falava palavras bonitas, ele fazia caridade, mas ele era um pregador político. Ele morreu por seus ideais. Os milagres de Cristo, na verdade, são uma metáfora de Jesus libertando as pessoas da opressão. Seria isso. Isso aí. Como a maioria das coisas que ele vai falar. Expulsão de demônios é a mesma coisa. Quando eles não fazem aquela velha história. Vai pesquisar na internet, vai pesquisar em sites grandes. Exorcismos de Jesus. Mas sempre vai ter um pesquisador, um psiquiatra, um psicólogo, explicando que a pessoa tinha epilepsia, por exemplo. Psicose, epilepsia. Tudo vem desse Jesus histórico. Tudo é pesquisa de Jesus histórico. Onde tinham pesquisadores psiquiatras e ali eles tiraram essas conclusões. Mas é tudo fake. É tudo hipotético. É tudo que eles fazem é hipotético. Essa exegese. Eles enfiam uma interpretação externa para dentro do texto. Aí diz assim, não, agora tá certo. Antes, quando a gente interpretava o texto por ele mesmo, estava errado. Mas agora que a gente botou uma explicação nossa, porque nós temos a explicação, então nós achamos o verdadeiro evangelho. Cabe a você crer. Então, é muito, muito estranho. Bom, Felipe, agora que a gente sabe um pouquinho o que é o Jesus histórico, pelo menos essa linha de pensamento que você acabou de falar, eles não negam completamente a existência de Cristo, né? Mas existem historiadores, filósofos, ou até aqueles ateuzinhos chatos da internet, né? Que sempre quer dizer que não, Jesus não existiu, Jesus era só uma metáfora, Jesus era só alguém que nem Sócrates, né? Sócrates não escreveu nada, então não podemos dizer que Sócrates existiu, mesmo que seja quase unanimidade na academia que Sócrates tenha existido. Mas, então, muitos argumentam nesse sentido, contra que Cristo não deixou nenhum escrito e tal. Além das comprovações bíblicas, porque analisando as Sagradas Escrituras, é muito evidente que Jesus existiu, os apóstolos falando. Mas existem comprovações extra-bíblicas, acadêmicas, como a academia vê a existência de Jesus Cristo. Jesus de fato existiu? Bom, a pesquisa do Jesus histórico, nós temos duas linhas. A linha conservadora, que pega alguns aspectos da linha do Jesus histórico, só que não tudo, e a linha liberal. Eu vou trazer a liberal, depois eu falo da conservadora. A liberal é simples. Nós temos já vários documentos comprovando a natureza histórica de Jesus, da época de Jesus. Então nós temos documentos que falam sobre Pilatos, que ele era prefeito de Jerusalém. Nós temos documentos que falam sobre Herodes, sobre alguns acontecimentos da época que eram muito importantes,
sobre pessoas em torno, né, de Jesus. Existiu muito. Caifás, por exemplo, tem um falando que Caifás era o sacerdote. Então, nós temos comprovação da época. Então, já é um ponto muito importante. Só que sem isso por si só, não só comprova o contexto histórico. Só que indo para os documentos extrabíblicos, para começar, nós temos o evangelho de Pedro e de Tomé, que são os evangelhos mais antigos. O de Pedro, eu acho que é o mais antigo, se eu não estou errado. Mas aí um cara pode dizer, mas eles são pseudoepígrafos. Eu digo, sim, epígrafos. Mas eles são heréticos. Sim, são heréticos. Eles são gnósticos. Mas eles têm a datação mais próxima da época de Jesus. Eles datam lá por volta do ano 50, 60. Então, Jesus morreu, pouco tempo depois eles estavam escrevendo esse negócio. Então, eles consideram isso muito próximo e é muito importante para a crença de que Jesus existiu. Porque não foi uma inserção de 40, 50 anos depois. Foi de, 10 anos depois, 5 anos. Então, é muito importante. Por mais que eles sejam condenados, por mais que eles sejam heréticos, por mais que eles sejam gnósticos, mas está ali o nome de Jesus. Então, de certa forma, os pseudoepígrafos sobre Jesus confirmam a existência dele. Porque existem pessoas falando sobre Jesus, por mais que o Jesus que está falando ali é diferente do que a gente crê. Tem um filósofo, acho que uma pessoa, um historiador grego, que fala sobre Jesus, que tinha um cara fazendo uma bagunça lá em Jerusalém. Só que eu não lembro o nome, eu não pesquisei, e eu só trouxe essa ideia para curioso, porque eu não consegui achar o texto. Então, eu tentei procurar esse texto, mas tem um cara que fala sobre Jesus, chama de Crestos. Nem chama de Cristo, chama de Crestos. O grego tem um som diferente. Mas a fonte mais conhecida e a mais usada por todo mundo, inclusive eu acho que todo mundo usa essa fonte, é o próprio Flávio Josefo, um historiador judeu, né, que cita Jesus em 2 de seus textos. Ele nasceu ali um pouco depois da morte de Jesus, no ano 38 de Cristo, e conta a história dos judeus na Palestina, nos livros A História dos Hebreus e As Antiguidades Judaicas. Acho que as Antiguidades Judaicas não tem traduzido para português, só a História dos Hebreus. A História dos Hebreus ele tem um parágrafo só sobre as Antiguidades Judaicas, ele tem 2 parágrafos, bem pouquinho mesmo. Só que as Antiguidades Judaicas tem uma citação dúbia que é questionada, porque ele fala o seguinte, que Jesus é o Messias, que ele é o Salvador, mas não existe uma certeza de que José escreveu isso. Pode ter sido um escriba que escreveu, eu acho que é pouco provável, e é uma teoria que também não é muito aceita. A teoria mais aceita é que alguém muito depois de José, então, anos depois, inseriu essas frases citando que Jesus, que é o Messias, Deus, verdadeiro Deus e tal, veio depois. Eu não posso dizer com certeza nenhum desses dois. Vai que o José tenha se convertido na vida dele, eu não tenho ideia, mas ele citou Jesus nesse texto e ele é citado dentro do contexto do livro. Só a citação fica meio fora de contexto, mas Jesus é citado ali, Jesus é citado dentro da História dos Judeus, e ele é um judeu, então é muito importante por ele não ser um cristão escrevendo sobre cristão. Resumindo, existem textos extrabíblicos que falam da pessoa. A fonte que, como eu disse, não é um deles, não pode ser dito, não pode ser nem cogitado, pois ela não existe. Mas existem esses documentos e eles são usados na pesquisa sobre Jesus histórico para comprovar sua existência. Agora indo para uma teologia mais conservadora. Nós, cristãos, qualquer confessionalidade, mas vou trazer aqui principalmente os luteranos, porque nós somos na apologética luterana, podcast luterano. Nós, luteranos, o que nós usamos como base? Uma coisa que é muito importante, e vai ser muito importante na última pergunta que vai ser trazida aqui, é a regra de fé, os credos é muito importante, e os testemunhos dos pais. E isso é muito importante, principalmente os pais apostólicos, que viveram pouco tempo depois dos apóstolos. Então eles têm uma fidelidade muito próxima da existência de Jesus, e nós usamos isso. Então, você vai pregar, será que nós cremos que Jesus era verdadeiro Deus? Sim, a regra de fé fala isso. O credo apostólico, que é o primeiro
credo feito fala isso. Nós temos os pais apostólicos, os pais apologistas, nós temos o pessoal tudo falando que Jesus é verdadeiro Deus. Por que nós não vamos falar que ele é? Além, claro, de nós usarmos como base os textos da Sagrada Escritura, que são infalíveis e inerrantes. Então, eles estão ali comprovando a veracidade da existência de Jesus. Tudo isso forma um grande cânon. Os liberais também usam o Evangelho de Marcos, por ele ser o menor, o primeiro evangelho. Ótimo, ótimo. Então, para nós, não, que somos cristãos conservadores, jamais negaríamos a divindade de Cristo. Mas agora nós vamos entrar num campo um pouco minado, interessante, porque existe algo que talvez traga um encanto para a tradição cristã, que é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não poderíamos afirmar que ele é verdadeiro Deus. Mas se Cristo ressuscitou dos mortos, é sinal de que ele é o verdadeiro Deus, ele domina a morte, ele é o Todo-Poderoso, está sentado à direita de Deus Pai, como afirma no Credo Apostólico. E eu estava lendo o seu TCC, eu achei algo muito interessante, e me fez refletir que sem a ressurreição de Cristo, não haveria a tradição cristã. Não faria sentido sermos cristãos se Cristo ainda persistisse entre os mortos. Mas como Cristo foi o primórdio dos ressuscitados, então nós somos cristãos, nós cremos nele. E assim testemunham os santos apóstolos, os pais apostólicos, etc., os credos. Mas aí vem a questão, né? Jesus verdadeiramente ressuscitou? Isso sim, como nós podemos ter essa certeza de que Cristo ressuscitou? Bom, como eu disse, a gente pode dizer assim, puxa vida, não tem aparato crítico sobre essa ressurreição de Jesus. E esse é um dos maiores problemas que eu encontrei. Não posso dizer com certeza, digamos assim, não existem fontes extra-bíblicas que falam, Jesus ressuscitou. E aí entra esse nosso questionamento. Puxa vida, e agora como eu vou crer na ressurreição de Jesus? Os únicos textos extra-bíblicos que falam são pseudepígrafos, que não são confiáveis nessa questão. Porque o pseudepígrafo do Evangelho de Pedro, a descrição da ressurreição é uma coisa muito bizarra. É uma cruz saindo, sai a pedra, sai uma cruz, sai uma cabeça voando, a cabeça sobe, a cruz sobe para o céu. É bem bizarro. Já nós temos os textos extra-bíblicos, textos bíblicos, que na verdade já comprovam por si só a existência da ressurreição. Jesus verdadeiramente ressuscitou porque, junto com o eco do Antigo Testamento, então vem um eco lá do Antigo Testamento falando, ele precisa ressuscitar. A leitura do Antigo Testamento atenciosa, feita por um cristão, porque um cristão, o judeu, distorce o Antigo Testamento. Tudo que fala sobre ressurreição, sobre nascimento de virgem, eles mudam. Convertem para uma doutrina equivocada. Eles têm um bom fundamento para várias coisas. Para isso, eles têm um erro teológico muito grave. Então, o Antigo Testamento aponta para essa ressurreição, aponta para a necessidade da morte e ressurreição. Já o Novo Testamento vai lá e fecha esse contexto. E diz assim, olha, Jesus ressuscitou. Mas como que nós vamos acreditar nisso? Se o Evangelho de Mateus foi escrito no ano 70, e ali entra uma questão interessante, que aí entra a próxima pergunta que tu vai trazer, que é a regra de fé. O que é a regra de fé? Eu falo tanto da regra de fé, regra de fé, regra de fé, regra de fé. Regra de fé é uma doutrina, não é bem uma doutrina, mas é a história de Jesus contada desde a época dos apóstolos. Os judeus, eles têm muito essa coisa de decorar. Eles não eram que nem a gente. Não eram tipo assim, hoje em dia a gente joga videogame, vê filme, a gente vê desenho, a gente vai no cinema, a gente vai no shopping, toma sorvete. Coisas que a gente faz, a gente mexe no celular, a gente tem WhatsApp. A gente tem toda essa comunicação que vai poluindo a nossa mente e vai fazendo a gente esquecer coisas. Já naquela época, a única coisa que eles podiam fazer, além de ler, é contar a história.
que era uma coisa muito comum. Os judeus contavam muitas histórias. Muito do Antigo Testamento é oral. Eles decoravam o Pentateuco inteiro para falar para as pessoas. Era impressionante. Então, a regra de fé é o resumão da história de Jesus, com os principais aspectos que foi sendo passada de geração em geração para até os pais apostólicos, os pais apologetas, até o concílio que fechou o cânon. Por quê? Porque apareciam os textos. Pô, mas o texto de Mateus, como que a gente vai comprovar o texto de Mateus? Pô, a gente vai comprovar o texto de Mateus pela regra de fé, porque ela passou de geração em geração até a gente. E quem manteve isso? Os pais cristãos, os bispos, que na verdade na época não existia essa diferenciação episcopal. O bispo não era superior a um pastor, era o pastor. E depois, mais pra frente, com a Atanásio, que vai trazer, não Atanásio, eu não lembro, não vou trazer porque o trabalho nem é sobre episcopal, né? Mas os pastores passavam de geração em geração para os seus discípulos, para os seus membros, a história de Cristo. E aí quando chegou lá na regra de fé, chegou na hora de fechar o cano, os caras pegaram, vamos lá, então fala aí a regra de fé. Aí os caras foram marcando, aí ó, isso aqui, realmente, ó, pô, Jesus nasceu de uma virgem, tá, beleza, então confirma. Jesus foi lá e fez tal milagre, ah lá, confirma. Jesus fez tal milagre, ah lá, vai, confirma. Santa Ceia, confirma. E aí eles fecharam o cano. Jesus ressuscitou, porque nós temos muita prova posterior da ressurreição e anterior da ressurreição. Então, Jesus precisava ressuscitar. Filho de Deus precisava ressuscitar, morrer e ressuscitar. E ele morreu e ressuscitou. Os pais confirmaram isso. Essa tradição passou para os pais. E essa tradição passou dos pais para os pais. E assim foi indo até chegar à Sagrada Escritura, onde fechou o cânon numa unidade teológica muito grande. E essa unidade teológica permaneceu. Tanto que até hoje ninguém mexe no cânon, porque o cânon está fechado. Porque comprova a ressurreição. A Bíblia em si, todo o seu desenvolvimento, todo o pai, todo o testemunho dos pais, todo o testemunho da regra de fé, os credos confirmam. Se alguém disser, não, Jesus não ressuscitou porque não tem prova científica. Sim, não tem prova científica, mas todo o resto comprova. Tudo que tem em torno da palavra da Sagrada Escritura confirma isso. E uma das coisas mais importantes para a gente dizer que Jesus ressuscitou é acreditar na infalibilidade da Sagrada Escritura. Porque se nós questionarmos a Sagrada Escritura, dizer, eu acho que isso aqui não é assim, pronto, aí tu já tira a infalibilidade dela e ali começa os questionamentos. Pô, e Jesus ressuscitou, mas não faz sentido fisicamente, eu nunca vi ninguém ressuscitar. Nós não temos ressuscitados aqui na volta, como diz os liberais. Como assim que Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Porque a Sagrada Escritura diz, a regra de fé fala, os credos falam, e os santos profetas. Eu acho que eu tentei resumir da forma menos prolixa. Inclusive você já entrou nessa questão da regra de fé, e a minha última pergunta seria sobre qual foi a importância dos pais da igreja na tradição cristã para a preservação da figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo como sendo Deus, que se encarnou na Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, fez milagres, fez exorcismos, instituiu a Santa Ceia, foi morto e no terceiro dia ressuscitou. E desde os pais apostólicos, que em sua maioria foram discípulos dos apóstolos, nós vemos ressoar essas doutrinas. Na carta de Barnabé, por exemplo, tem um texto assim, grande maioria dos textos apostólicos tem uma linguagem até bem bíblica, semelhante inclusive com os apóstolos. Quando você lê o Novo Testamento e depois você lê os pais apostólicos, tem até a linguagem um pouco semelhante até. Na carta de Barnabé,
eu tenho um texto muito bonito que eu acho interessante, que é uma das comprovações que Barnabé diz explicitamente que Deus feriu, né? Mas Barnabé diz que o Filho de Deus, eu vou ler aqui, porque, né, para não falar nada de errado, né? O Filho de Deus se encarnou, foi para levar ao máximo os pecados daqueles que tinham perseguido mortalmente os profetas dele. É por isso que ele suportou. De fato, Deus diz que é deles que vieram a ferida de sua carne. Ou seja, Barnabé está dizendo literalmente que Deus se feriu. E quem se feriu na cruz? Ora, Jesus Cristo. Barnabé está dizendo que Jesus na cruz, aquele que se feriu era Deus. Então nós vemos desde o início do cristianismo se ressoar a doutrina que seria depois exposta no credo, de que Cristo é verdadeiro homem e Deus. Ressoando essa doutrina mesmo antes dos hereges, Nestório, Ário e tantos outros, que negaram a divindade de Cristo. Então, a pessoa de Cristo, etc. Então, você poderia falar para nós aí um pouquinho qual foi a importância dos pais da igreja e da regra de fé em geral para preservar a figura de Cristo como sendo o verdadeiro Deus que foi padecido, que morreu e ressuscitou, e que é este Cristo que nós cremos até hoje? Sim. É o testemunho dos pais. Vamos lá. Desde a época do apóstolo Paulo, um tempo pouco antes, já começaram a ressoar as vozes dos gnósticos. Os gnósticos falavam que Jesus não tinha carne, né? Tinha nascido. Na verdade, ele não tinha nascido, ele era uma ilusão, tipo um espírito pairando. Então já existiam hereges desde aquela época. João já cita coisas assim, Pedro, Paulo cita. Então as pessoas já começaram a racionalizar, ao tentar racionalizar, achar lógica para Cristo. A lógica de Cristo da fé, né? Eles queriam um Cristo da fé já daquela época. Então era necessário uma firmeza teológica muito forte. Se tu olhar Paulo e Jesus, já começa uma coisa muito interessante. Porque Paulo é muito posterior a Jesus. E Paulo não encontrou nem um apóstolo. Segundo Gálatas, ele vai falar que ele ficou 2 anos fora. Sem ver ninguém. Depois desses 2 anos ele vai lá se encontrar com Pedro. Para ver, né? Agora vamos ver se a minha teologia está certa. Aí que ele vai... E aí Pedro vai lá e não, está totalmente correto. Então imagina que há uma unidade teológica ali. E aquela unidade teológica continuou. Aí os pais receberam a regra de fé. João, Paulo, Pedro, os caras grandes, desses nomezinhos, né? Essa gente graúda. Eles receberam a regra de fé. E, na verdade, foi dado o nome de regra de fé. Não existia isso, não. Foi dado esse testemunho, chamado de testemunho dos profetas, testemunho dos apóstolos. O testemunho dos apóstolos foi chamado de regra de fé. Porque ela não podia ser moldada. Era a mesma regra de fé em todos os lugares. Aí, os pais da igreja foram interpretar essa regra de fé. Então, à medida que eles interpretavam a regra de fé, eles não mudavam ela. Interpretavam. Há erros teológicos e aspectos. Olha, tem coisas que aconteceram sem querer. Às vezes o cara interpretava dúbio, mas a regra de fé sempre permanecia correta. Eles não mudavam a regra de fé. Por exemplo, vamos usar um exemplo muito interessante que eu ia trazer de qualquer forma para cá. Pastor de Hermas. Pastor de Hermas é um caso muito curioso. Ele foi para o concílio. Ele era parte de um cânon da Bíblia. Ele estava, acho que no majoritário, texto majoritário grego. Se você vai lá no texto majoritário, acho que é esse, tá? Tá depois de Apocalipse, o pastor de Hermas. O texto dele em grego. E aí o pessoal disse, o pastor de Hermas está aqui. Vamos tentar colocar ele na Bíblia? Aí eles foram lá e colocaram ele para analisar. Aí não passou. Não passou. Por pouco não passou. Então existia um cuidado muito grande para não ficar dúbio, não ficar errado, não trazer erros para dentro da regra de fé, dentro da Sagrada Escritura. Então, você vai ver que tem um desenvolvimento muito bonito de credos. Cada comunidade tinha um credo falado. Credo batismal, para as pessoas batizarem, elas tinham que falar
certas palavras. Você vai ver as palavras que eles falam, talvez a gente conheça como credo apostólico a maioria. É muito parecido, muito, muito, muito parecido. Então você vai colocar, por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí um fala assim, creio em Deus Pai. Aí outra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, coisa. Aí outra, creio em Jesus Cristo, o único Filho, que foi concebido na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Então as palavras são muito parecidas. E isso é muito importante, porque vai dizer assim, mas não existiam textos que provassem que Jesus era Deus. Não, porque não precisava. Nunca precisou. As pessoas criam porque a palavra era a regra de fé, a palavra que era passada dos apóstolos era fidedigna, era fiel. Porque por mais que eram várias fontes diferentes, então vinha de Paulo, vinha de Pedro, vinha de João, vinha dos outros apóstolos, eram várias fontes diferentes, mas pregavam a mesma coisa. Pregavam o mesmo Jesus. Então você vai ver no desenvolvimento dos credos, voltando para o desenvolvimento dos credos, existem vários credos diferentes, vários bispos. E estes vários credos diferentes têm exatamente o mesmo conteúdo, falado de forma distinta. Falam de Jesus Cristo como Deus, foi concebido, nasceu da Virgem, morreu, sepultado, Espírito Santo, Igreja, Pai, Criador, né? Então é muito, muito forte isso. É muito importante a gente voltar para os pais, quando a gente tem essa dúvida, voltar para os pais apostólicos, voltar para os pais apologéticos, principalmente para os apostólicos que são os mais próximos dos apóstolos, e ver como que eles criam que Jesus era Deus. Não é porque eles não tinham conhecimento, eles falam de Jesus histórico, eles faltavam um método crítico para ler a Bíblia. Não, os caras criam porque era verdade, porque era passado de uma forma fidedigna, mesmo sendo de fontes diferentes. As cartas vinham de Paulo, as cartas vinham de João, mas falavam a mesma coisa, por que a gente vai questionar, sabe? Então, fica muito a critério da fé. Vai ficar a critério da fé. Mas isso ajuda a gente a se firmar. Puxa, Jesus histórico fala de uma forma interessante? Fala de uma forma interessante. Mas o nosso testemunho da fé é muito fiel, verdadeiro. Não tem como provar o contrário. Porque, por mais que passou 2000 anos, e não vamos dizer 2000, passou 400 anos sem um texto bíblico, só com as epístolas de Paulo, e mesmo assim o texto bíblico foi formado e nada se perdeu. Nada foi deturpado. Tudo tem uma unidade teológica. Isso é impressionante. Amém. Felipe, gostaria de agradecer a sua contribuição por mais esse podcast. Foi muito interessante. Nós podemos aprender mais um pouquinho sobre as diversas concepções que existem sobre quem foi Jesus Cristo e as leituras que muitas pessoas têm de Jesus Cristo, né? Muitos talvez de nós acreditássemos que a única leitura de Jesus é a nossa, né? Que Jesus era verdadeiro Deus, etc. Mas existem várias leituras e explicações, entre aspas, de Jesus e seus milagres, etc. Eu agradeço pela sua contribuição, muito obrigado por você participar de mais um podcast com a gente. E você que está nos ouvindo mais uma vez, deixe seu like, sua curtida. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, deixe seu comentário, sugestão de podcast, agradecimento, críticas, enfim. Fique extremamente à vontade. E compartilhe o nosso podcast, por gentileza. Siga-nos nas nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estamos quase chegando a 400 inscritos no YouTube. Então, essa é uma marca muito boa que a gente quer chegar rápido. Então, se você puder se inscrever, por gentileza, se inscreve aí. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos segue lá. E no Twitter também, tá? Apolo Luterana é o nosso perfil no Twitter. Então, inscreva-se nas nossas redes sociais. Muito obrigado por você nos ouvir até aqui. Felipe, você quer falar alguma palavra inicial? Uma palavra final, perdão. Se você quiser, fique à vontade. Bom, eu agradeço novamente estar aqui.
só para uma dica muito sincera, que vem um teólogo que nada em meio a teologias contemporâneas, evitem pesquisar muito sobre isso. Se você não tem um conhecimento muito bom e for muito fortalecido na fé que você tem, essas teologias liberais, elas têm muito racionalismo, podem te encantar, os olhos brilharem. Puxa, mas faz sentido isso. Sim, faz sentido, mas está errado. Porque muitas coisas que eles usam, muitos argumentos que eles usam, deturbam a verdade. E deturpam a palavra de Cristo, salvação. E legam a gente apenas um racionalismo falho ou um viver sentimental, como se fosse, puxa, Jesus tem que ter significado para mim, senão ele não vale. Não, não precisa ter significado para ti, ele é o teu Salvador. E isso já vale. E não existe outra forma de dizer isso do que dizer assim, evitem ficar pesquisando teologias liberais, porque muitas vezes você não está tão forte na tua fé, muitas vezes tu não está tão estudado, muitas vezes tu não está tão preparado para encontrar o que tu vai encontrar lá, e aí pode cair. Dica preciosa que eu sempre dou para as pessoas que conhecem, que sabem que pesquisam. Pessoal, não pesquiso porque eu estou preparado, eu pesquiso no meio mais racionalista, eu era ateu. Um dia eu vou botar meu testemunho na apologética, um dia vocês vão ver mais a minha. Mas vim do ateísmo, então sou bem mais racionalista. Então eu consigo ler sem cair. Mas tem muita gente que não tem essa firmeza, não tem essa capacidade. Então não se arrisca. Não se arrisca porque não vale a pena. Muito obrigado pelas suas considerações finais e sua dica. Inclusive, estamos esperando seu testemunho, então o Matheus quer o seu testemunho para a gente postar. A galera gosta bastante, né? Quando a gente posta testemunho no nosso canal no YouTube. Bom, mais uma vez, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que acabou de nos ouvir até aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, você e a sua família. E até o próximo podcast. Valeu, falou, tchau.